Um salve a todos que estão assistindo esse vídeo. Vou começar aqui dizendo o seguinte: professor gosta de aula, né? Professor gosta muito de aula. E eu sei por que professor gosta de aula, né? Quem vos fala aqui gosta muito de aula. Eu adoro dar aula. Não tem coisa melhor que dar aula. Porém, o aluno não gosta de aula, né? Interessante é isso. Aluno não gosta de aula, quem gosta de aula é professor. Essa frase, você escuta essa frase, dá aquela risadinha, mas é verdade, pessoal. E aí é por isso que eu vou dizer que... É por isso que eu digo que dar aula é tão bom. Porque... a única pessoa que aprende na aula é o professor, porque ele é o único que se expressa, né? O aluno que pergunta não é um bom aluno. Aluno bom é que ele fica calado e te obedece. Então, o professor se expressando, ele tem a impressão de que os outros também estão se expressando. O professor aprendendo, ele tem a falsa impressão de que os outros também estão aprendendo. Ninguém está aprendendo, só ele, né? Então, se alguém dizer o seguinte: ninguém aprende na aula, a aula não ensina nada. Mentira, né? A aula ensina, o professor aprende muito na aula. Se você tomar por base a lógica de que o ser humano, ao se expressar, ele se desenvolve, o professor se desenvolve. Aí é que está o problema, porque dependendo do seu desenvolvimento, você começa a enxergar que o aluno não está aprendendo. E aí você quer inovar. E ao tentar inovar, você vai ter problemas, porque o sistema ele é endurecido. Ele é um sistema antigo, né, de, sei lá, 250 anos, 300 anos. Ele é um sistema que se acostumou, se acomodou. E quem tenta inovar dentro desse sistema acaba sofrendo muito, né? Então alguns professores dando aula desenvolvem demais e acabam saindo da caverna, né? Naquela caverna lá de Platão, que as pessoas veem projeções de imagens, aí vocês conhecem essa história, né? Aí você sai da caverna, porém aquela necessidade de voltar até a caverna para contar para os outros o que você descobriu, que é uma necessidade maldita, né? Ela acaba fazendo você querer voltar. E quando você volta, acontece o que aconteceu na caverna. As pessoas querem te linchar, né? Porque elas não querem saber... Elas não querem acreditar em você e não querem saber desse mundo novo que você descobriu, né? Elas não querem aceitar de verdade. Então nós que somos amantes de dar aulas, uma das coisas que eu mais gosto é dar aula. Eu aconselho o seguinte, galera: se você quer dar aula, grava vídeos dando aula. Porque se você gravar vídeos dando aula, ou escreva livros. Porque ao gravar vídeos, você está dando a escolha da pessoa que está assistindo a sua aula, lá, a sua videoaula, de dar pelo menos um pause, né? A pessoa dá um pause lá, ela pode dar um stop, parar, ela decide se ela quer passar para frente ou quer passar para trás a sua aula. Grave videoaulas e tenta repensar na escola. Eu sei que não dá para fazer de uma hora para outra, mas vamos tentar na escola, ao invés de dar aulas, tentar trabalhar com projetos. Mas né, não adianta nada você trabalhar com projetos também, você definir o projeto, você escolher os grupos, você dizer o que a pessoa tem que fazer no projeto, que tipo de pesquisa que ela tem que fazer. Dizer para as pessoas o que elas têm que fazer é dar aula, não faz diferença. A aula é isso, a aula é imposição de perspectiva. É um método palestral de ensino que não funciona. E por que não funciona? Simples, não funciona porque é você que preparou a aula. Você fez o plano de aula, o plano de ensino, você fez os diagnósticos, tudo baseado no que você fez para outra pessoa. A outra pessoa não vai aprender porque ela não se interessa pelo que a outra pessoa faz. A gente se interessa pelo que a gente faz, pelo que a gente escolhe. Então, o problema não é você. Os seus alunos não estão aprendendo, não é porque você é incompetente. Às vezes eu estou falando aqui com um professor que é um gênio das aulas. É um cara que consegue contextualizar tudo. É um cara que faz um estudo profundo, tem uma dicção boa, tem uma concatenação de ideias boas, sabe reunir ideias, sabe... A sua aula tem um sentido muito grande. Porém, os seus alunos vão continuar não aprendendo porque foi você que escolheu o assunto. Não foi eles que escolheram o assunto que eles estão estudando. Então o estudo é um estudo falso. Toda vez que você dá aula, você usa o método palestral de ensinar, você nunca vai conseguir ensinar. É impossível você conseguir ensinar. Não é natural. O natural é o seu aluno realmente não aprender. Isso é ser humano. A aula é uma palestra. Só vai aprender e desenvolver na sua aula aquele ser humano que está ali, querendo estar ali, interessado naquilo que você está falando, mas se você desviar um pouquinho, ele já vai mexer no celular. E você não vai conseguir falar uma hora dentro daquilo que aquela pessoa está interessada 100%. Uma hora você vai desviar do assunto e essa pessoa vai mexer no celular, vai pensar nas contas dela ou pensar em outra coisa. O cérebro dela vai desviar porque não é de interesse dela. O ser humano age segundo seus interesses. Não tem como você adivinhar o pensamento das pessoas. Dando aula, eu vou ensinar isso daqui porque isso aqui é de interesse comum. Não existe interesse comum, né? Não 100% comum. Algumas partes do que você está falando pode ser comum e aquela parte a pessoa realmente vai pegar ali. Nossa, que interessante isso aí. Ele vai apontar para aquilo e dizer: nossa, que interessante, eu não tinha pensado nisso. Mas logo você vai dentro do assunto porque aquilo é de interesse seu.
planejar uma aula, planejamento de aula, teoria pedagógica não funciona. E o problema não é da teoria pedagógica, não é nada disso. O problema está na natureza humana, o problema está no ato de dar aula, na maneira palestral de ensinar. Se nós queremos mudar a escola, nós temos que criar uma escola baseada em projetos que os próprios alunos escolhem, em grupos de estudo, em que os próprios alunos interagem. E aí você fica com medo assim, não, mas se eu mudar e se eu só sei dar aula? E se eu mudar para trabalhar com projetos, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir elaborar projetos toda semana? Sei lá, é quinzenal, é por dia. É uma preocupação toda, eu vou dizer para você por quê. Eu vou contar uma história rapidinho para vocês. Agora há pouco eu estava assistindo aqui um vídeo, né, no YouTube. Era um vídeo de jogos. O cara colocou, não vou nem falar o jogo que é, ele colocou o seguinte, o título era o seguinte: as melhores jogadas da semana. Aí eu gosto de ver, eu gosto de jogos eletrônicos, eu coloquei o vídeo para assistir. O que esse youtuber fez? Olha só que interessante. Ele assiste vídeo de twitters, né, aquelas pessoas que fazem tweets, e sempre quando você tá jogando um jogo, é natural, e eu posso dizer até que é uma lei natural, você tá jogando, você tem altos e baixos no jogo. Tem partes que o jogador faz jogadas incríveis, tem partes que ele faz umas jogadas que ele comete erros banais ali, né, erros primários, e fica muito engraçado. Esse youtuber percebe nesse tipo de coisa, ele assiste o vídeo de vários streamers e monta um vídeo com as melhores jogadas de cada um. E fica um espetáculo. Aí ele põe um título lá, as melhores jogadas da semana, que são as altas jogadas dos jogadores durante a semana. E nesses mesmos vídeos tem as jogadas que os jogadores erram, que fica muito engraçado. Aí, então ele faz outro vídeo depois, na outra semana, assim, as piores jogadas da semana, as jogadas mais engraçadas da semana. Ele coloca o título assim, ó, quando os jogadores, né, usam a quantidade mínima de QI durante o jogo, morra de rir. E a gente realmente acha muito engraçado, e é muito engraçado. Quando você deixa o ser humano interagir com outro ser humano, quando os seres humanos interagem, as coisas sempre acontecem, sempre tem ideias para você pegar, sempre vai surgir novas ideias, sempre vai ter ideias. Então, se você na escola deixar os alunos interagirem, formarem grupos e trabalharem os projetos, deixar eles escolherem os projetos, eles vão começar a ter ideias de projetos. Você não vai precisar ter só você, porque hoje é só o professor que pensa. O professor fica estressado porque tudo que vai acontecer na escola, se alguém diz assim, vamos fazer uns projetos aqui na escola, o professor já começa a coçar a cabeça, porque ele sabe que vão ser empurrados para ele um monte de assuntos e tal. Ele fala, não, vamos voltar para dar aula. Eu também sou assim. Quando a escola fala assim, vamos trabalhar uns projetos aqui, ali e tal, eu já falo assim, não, vamos continuar dando aula. É melhor dar aula. Porque a escola trabalha o seguinte, o professor é que comanda tudo, o professor que tem que ter ideia, o professor que direciona tudo, o professor é que tem que fazer as intervenções. É o que eu chamo, intervenções. Tudo é intervenção, tudo é intervenção. E aí a testa já começa a suar, rapaz, porque não dá pra trabalhar com tanta coisa, você tem que ter ideias, a ideia não vem. E aí começa a empurrar ideias pra vocês. Agora, ou seja, não deixa as coisas acontecerem. A escola, ela perde muito porque ela não deixa as coisas fluírem. E quando você deixa, vamos seguir o exemplo do youtuber lá. Quando você parte do pressuposto de que quando o ser humano interage, as coisas surgem, coisas maravilhosas surgem, você tem ali uma fábrica de ideias, uma fonte infinita de ideias de fazer projetos. Eu tô falando de educação de verdade, aí seus alunos vão aprender tudo, inclusive matemática, português, geografia, tudo vai virar detalhe, porque sabe aquele aluno que fica o quê? Não entendi? Quando você der uma aula, se é que precisa depois desse contexto todo, é lógico que não vai precisar dar aula, mas se você tentar dar uma aula, seu aluno vai só falar assim, tá, entendi, tá. Ele vai entender tanto que ele vai falar assim, professor, por que você tá falando isso pra mim aí? Isso aí é muito óbvio, né? Uma escola que trabalha com projetos, os alunos começam a ter uma amplitude tão grande de entendimento, uma maturidade intelectual tão grande, que uma simples aula, por exemplo, de logaritmo, o cara fala assim, só isso? Eu tô falando de mentes preparadas pra tudo, cara. Tô falando de mentes preparadas pra passar em qualquer vestibular, pra passar em qualquer exame de admissão na NASA. Então, se você fizer uma escola que trabalha com projetos e deixar as coisas acontecerem, deixar os alunos interagirem e deixar a tempestade de ideias ocorrer, que é o que as escolas inovadoras estão fazendo, você não vai ter aluno capaz de passar só no Enem, não. Você vai ter aluno capaz de governar um país de forma decente. Você vai ter um sistema político decente no país. Eu tô falando de projeções daqui a 50, 70 anos, beleza. Mas o que nós não podemos fazer é continuar com essa realidade ínfima de eu achar que eu não sou capaz, que eu sou um professor de matemática, de eu achar que meus alunos não aprendem porque eu sou incompetente, porque eu só sei dar aulas
eu só sei palestrar, eu só sei reproduzir e transmitir conteúdo. Todos nós somos muito mais do que isso. Qualquer um de nós temos ideias, nós temos talentos. Se eu sou professor de matemática, não significa que eu saiba só ensinar matemática. Eu sou um professor. Se eu quero que o meu trabalho seja valorizado, eu tenho que ter uma expertise, eu tenho que saber algo mais do que dar aula. Mandar pessoas calar a boca, sentar no lugar, prestar atenção no que eu tô falando, qualquer um consegue fazer cara de bravo, xingar, brigar. Eles são cativos, eles vão calar, vão se assustar e vão ficar te ouvindo caladinho, sem te perguntar nada. E aí você vai falar, escrever no quadro, falar o que você quer falar, eles não vão aprender, eles não vão desenvolver. Não adianta você se iludir, também não adianta você se punir. A única coisa que adianta, galera, agora é tentar pensar numa forma, num jeito melhor. A escola, do jeito que ela tá, ela não é boa nem pro aluno, nem pro professor. Então, pessoal, vamos pensar em inovar. Vamos pensar que o sistema é ruim porque nós damos aulas.